Hoje com certeza você estará assistindo um dos vídeos mais completos deste canal, onde nós iremos conversar a respeito de viagem no tempo. Eu tive que fazer uma espécie de um estudo durante uma semana, me acercando de algumas possibilidades, outras notícias já divulgadas, para que nós pudéssemos trazer aqui alguns exemplos, seguido de outros comparativos, juntando com opiniões e análises de cientistas especialistas neste assunto. E esse tema ele é tão abrangente que as próprias fronteiras do tal tempo que nós conversaremos hoje não estão mais limitadas para ele. Primeiro você precisa aceitar que o tempo é uma dimensão, assim como o comprimento, a profundidade e a altura. Esse exemplo foi usado pelo físico Stephen Hawking, de quem falaremos muito hoje nesse vídeo. Ele compara a uma viagem de carro, onde você vai para frente e se move em uma dimensão. Assim, indo para a esquerda ou para a direita, você se move em outra. E se você sobe ou desce uma montanha, você está se movendo em outro sentido quântico. E algumas dessas possibilidades que citaremos aqui inspirou vários filmes hollywoodianos. Dentre eles, a excelente trilogia De Volta para o Futuro e a mais recente Interestelar, do diretor Christopher Nolan. As leis da física permitem a noção de viagens no tempo, através do que conhecemos como buracos de minhoca. Para Stephen Hawking, os buracos estão ao nosso redor, só que eles são muito pequenos para serem vistos. Segundo ele, nada que conhecemos é liso e completamente sólido. Tudo tem pequenos buracos e rugas. E isso quer dizer que o tempo, como a quarta dimensão, também teria imperfeições que poderiam ser aproveitadas para viagens no tempo. Isso é claro, se conseguíssemos encontrá-las. O físico e matemático ainda cita o exemplo de que o tempo pode ser como um rio corrente. Para ele, este mesmo tempo flui como um rio e nós somos carregados por esta corrente. Mas, como um rio, há lugares em que a correnteza é mais rápida ou mais lenta, e essa seria a chave para as viagens ao futuro. Outro gênio da humanidade, Albert Einstein, também propôs essa ideia cerca de 100 anos atrás, e segundo o próprio Hawking, ele estava absolutamente certo. A prova pode ser encontrada em satélites que possuem relógios internos. Quando esses saem da Terra, eles estão certos, mas os cientistas percebem que eles ficam adiantados no espaço porque o tempo fora do planeta seria bem mais rápido. Einstein acreditava que a matéria faz com que o tempo se arraste. Por isso, no planeta, o tempo correria mais lentamente. A teoria do universo paralelo ou realidade alternativa é uma realidade autocontida em separado, contextuando com a nossa própria. Essa realidade em separado pode variar em tamanho de pequena região geográfica ou até mesmo um novo complexo no universo, ou vários universos formando uma espécie de multi-universo. Embora o termo universo paralelo e realidade alternativa pareçam sinônimos, o termo realidade alternativa, na verdade, implica uma variação do nosso próprio universo. Por exemplo, se voltássemos no tempo e mudássemos o passado, o presente estaria alterado. E quando o viajante do tempo retornasse, veria uma realidade bem diferente, uma realidade a qual sim poderíamos chamar de alternativa. Mudaríamos de uma linha do tempo para outra, causando essa completa alternância. O próprio Stephen Hawking diz que podem existir infinitos universos paralelos, sendo que em cada um deste universo as pessoas podem ter uma vida muito parecida ou muito diferente dessa que nós estamos acostumados no universo que habitamos. E dentre os cientistas mais empenhados nos dias atuais, nós podemos encontrar ele, que nós inclusive falamos ainda há pouco, logo na entrada desse vídeo, Stephen Hawking, que não mede esforços para desenvolver
não só a teoria de Einstein, como estudar outras alternativas. É muito fascinante a maneira em que esse atual gênio da intelectualidade tem se empenhado em querer, juntamente com a ciência, desvendar todo este mistério. Stephen Hawking enxerga a possibilidade de que o ser humano terá capacidade de construir uma nave espacial tão veloz que permitirá viajar no tempo e alcançar várias gerações no futuro. Segundo ele, viajar para o futuro seria possível com base nas teorias da relatividade de Albert Einstein, segundo as quais o ritmo do tempo dos objetos se desacelera à medida de que eles próprios são acelerados no próprio espaço. Para automóveis e aviões, este efeito é imperceptível, mas uma nave espacial idealizada por Hawking estaria totalmente exposta ao fenômeno devido à sua grande velocidade. Porém, segundo alguns engenheiros e outros cientistas, o maior problema desta teoria de Hawking seria hoje como repor o combustível desta nave ou máquina do tempo que pudesse levar esses seres humanos através dessa viagem para o futuro. Afinal de contas, seria necessário uma carga extrema deste combustível, pois, de acordo com Hawking, neste programa, essa nave poderia chegar, em teoria, a uma velocidade de 1 bilhão de quilômetros por hora. Por isso, deveria ser construída em uma escala gigantesca. Ele ainda diz que essa nave levaria 6 anos em potência máxima para alcançar essa tal velocidade da luz. Porém, além deste estudo realizado por Hawking, existem 3 possibilidades mais exatas de se concretizar esta viagem no tempo. A primeira delas seriam os famosos buracos de minhoca, onde através de uma dessas extremidades é acelerado até uma velocidade próxima da luz, talvez com a ajuda de uma nave espacial sofisticada como essa do projeto do Hawking que nós falamos ainda há pouco, e em seguida desacelerando até a velocidade original. Devido a essa dilatação do tempo, na parte acelerada do buraco, o tempo passou muito mais devagar. A partir do momento que esse objeto entra no buraco de minhoca, ele causa uma desaceleração, permitindo-se viajar até um outro lado do futuro. Este método tem uma limitação. Não é possível viajar a épocas anteriores à criação da máquina. Na prática, forma-se uma espécie de túnel para uma região que ficou relativamente parada no tempo, mas não se cria uma máquina capaz de viajar a qualquer época que se deseje. Porém, criar um buraco de minhoca não é assim tão fácil. A energia necessária para criá-lo teria de ser suficientemente grande e estável para lá caber esta tal nave espacial gigantesca que nós dissemos hoje. E enfim, a matéria necessária para criar um buraco de minhoca pode nem existir. Um buraco teria que ser construído com uma substância conhecida como matéria exótica, também conhecida no meio científico como matéria negativa, cuja existência ainda não foi comprovada. Sendo assim, é improvável que este buraco venha alguma vez a ser construído, mesmo por uma civilização tecnicamente muito mais avançada que a nossa. Outro método que poderia permitir as viagens no tempo é a rotação de um cilindro. Este mesmo tem que ser longo, denso e deve rodar à volta do seu eixo a velocidades elevadas. Se uma nave seguir um percurso em uma forma espiral em torno deste cilindro, conseguiria viajar para trás do tempo. No entanto, a densidade e as velocidades necessárias são tão elevadas que não existe nenhum material suficiente forte para construir este cilindro. Um mecanismo semelhante poderá ser construído a partir de uma corda cósmica, mas não são conhecidas cordas cósmicas e nem parece ser possível construí-las. Juntando a essas outras duas, existe uma terceira possibilidade que ela é ainda mais complexa. Recentemente, alguns cientistas apresentaram a teoria
de que existiria uma partícula que poderia viajar mais rápido que a velocidade da luz. Essa partícula foi apelidada de Thalcyon. O Thalcyon é uma partícula que tem massa imaginária, ou seja, representada por aquela classe de números que, elevados ao quadrado, resultam em um número negativo e são produzidos a velocidades superiores a essa da luz, como nós dissemos ainda há pouco. Elas ainda precisam de energia infinita para serem desaceleradas até essa mesma velocidade da luz. Se isso for verdade, será que não seria possível viajar para o futuro, mas sim mandar mensagens para o passado, já que a sua velocidade ultrapassaria essa máxima da luz que nós conhecemos até hoje? Porém, essa teoria vem perdendo forças, já que a mesma anularia, a certa forma, a teoria da relatividade geral de Einstein, já que um corpo nunca conseguiria atravessar a velocidade da luz por conta de sua massa, que seria infinita. E além de fascinante e complexo, as viagens no tempo, elas inspiram não só os filmes hollywoodianos, como nós citamos lá no início do vídeo, mas também livros que hoje atravessam a imaginação de seu leitor e conseguem nos contemplar com belíssimas obras, como essa, por exemplo, que eu considero a melhor obra de ficção já escrita dentro desta tese, que é o Operação Cavalo de Troia, escrito por J.J. Benítez. Já tem um certo tempinho essa primeira edição, inclusive, né? Eu ganhei esse livro quando eu era adolescente, inclusive, reli várias vezes. Para quem ainda não conhece a história, vale a pena conhecer, onde vocês irão poder saborear uma narrativa muito próxima, onde o próprio autor diz dentro da história que foi procurado por um astronauta da Força Aérea Americana que teria participado de um projeto onde os Estados Unidos teriam feito uma máquina do tempo e lançado este astronauta e outros dois através do tempo para testemunharem a crucificação de Jesus Cristo. O livro ele tem 564 páginas, foi escrito, como eu disse ainda há pouco, pelo J.J. Benítez, que é um escritor espanhol, que inclusive até hoje ele insiste em dizer que isso não é uma obra ficcional e que realmente ele viveu essa experiência conhecendo esse astronauta. É claro que fica muito difícil de se acreditar nessa história, mas foi através dele se colocar nessa primeira pessoa da narrativa do livro, sendo testemunha ocular dos relatos de tudo isso que ocorreu através dessa pessoa, no caso foi esse oficial que o procurou, que tornou o livro um best-seller absoluto. Inclusive eu vou estar trazendo um vídeo em breve lá no meu outro canal, no Cine Bobagens e Videotapas. Quem ainda não está inscrito por lá, inscreva-se já, está aparecendo aqui na descrição o link para o canal, falando a respeito desse livro, Operação Cavalo de Troia, que poderia se transformar num filme. E lá nesse vídeo em breve eu vou estar não só falando um pouco do livro, né, com uma resenha muito mais elaborada da que eu estou fazendo aqui, como também perguntando por que ainda uma obra tão rica ainda não se transformou em um filme, que seria um sucesso de bilheteria garantidíssimo. Bom, meus amigos, então esse foi o vídeo especial que nós fizemos hoje, falando um pouco mais sobre viagem no tempo. Brevemente eu irei trazer muitos outros temas abordando essa mesma questão aqui, afinal de contas eu sei que vocês gostam muito. Não quis colocá-lo dentro do outro quadro de bastante sucesso que nós temos aqui, que é o Vídeo Mistério, onde nós falamos sobre fatos sobrenaturais, ufologia, etc e tal, pois eu achei que merecia sim vir como um especial aqui no canal, onde nós falamos não só sobre a questão misteriosa, mas também sobre a questão científica da coisa. Mas antes de eu encerrar, eu vou deixando aquele pedido de sempre. Caso você ainda não estiver inscrito aqui no canal, inscreva-se já. Não esqueça também que agora aqui no YouTube tem essa campainha, onde a partir do momento que você clicar nela, que está bem aqui ao lado do botão de inscreva-se, estará recebendo uma notificação sempre quando eu estiver colocando um vídeo novo por aqui.
Participem também nos comentários e dê aquele like para dar uma forcinha pra gente, combinado? Um grande abraço e até breve.